Boa noite a todos. Nós hoje vamos comentar, aprender juntos a respeito do milagre da ressurreição de Lázaro. Todos nós, quem já ouviu falar sobre a história de Lázaro? Penso que a maioria das pessoas. Mas o interessante de um estudo, para nós aprofundarmos, é nós pegarmos cada exemplo que Jesus trouxe e aplicarmos na nossa vida. Porque esse é o objetivo dele. É o objetivo com que nós possamos aprender. Porque tudo tinha um motivo. Tudo ele veio para exemplificar. E se ele veio para exemplificar, quer dizer que nós estamos para aprender. O que é um milagre? Porque normalmente quando se fala milagre, é algo que nós não conseguimos explicar, correto? Tudo que nós vimos é natural. Se você trabalha, mesmo que nós possamos criar ou não, é natural. O que está acima, nós chamamos de sobrenatural. É algo além da compreensão. Como, por exemplo, houve-se uma época onde os índios, as pessoas mais antigas, juntadas, viam um raio cair do céu, pegava-se fogo, logo era milagre. Porque o que era o fogo para eles? Não tinha uma explicação. Eram deuses, eram criações, algo além do nosso contexto. Mas nós fomos evoluindo e percebemos que tem uma razão. Nós vamos começar sobre a história, né? Será que Jesus ele conseguia refazer a vida? Porque quando nós estamos falando de ressurreição, não é reencarnação, porque reencarnação você deixa o corpo, ele consegue outro. Ressurreição você deixa o corpo e volta ao mesmo. Essa é uma lei de Deus que, uma vez desligado, não se reúne novamente. Jesus tinha esse conhecimento, então foi uma ressurreição. Ele tinha muito mais conhecimento que nós imaginamos. Então ele restituiu. Já fica aí a pergunta. Porque todas as leis que Jesus fez não eram para uma destruir outra. Ele fala, eu não vim destruir a lei, eu vim complementar. Esse complementar é com conhecimento a mais que naquela época não tinha. Mas, agora com os nossos estudos, nós estamos aqui reunidos e estudando. Partindo desse princípio, nós começamos com a história de Lázaro, que é onde eles moravam em Betânia. Quem aqui já ouviu falar de Marta e Maria? É a casa onde os irmãos Marta, Maria e Lázaro, eles viviam. E por lá, perto de Jerusalém, eles sempre passavam por lá. É onde tem vários casos que nós estudamos, que é a respeito. Quem já ouviu aquela passagem onde Jesus estava na casa, Maria foi para perto e Marta continuou na cozinha? E aí falando, né, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Esse é um dos vários casos que ocorreram. Mas ele, estando nas cidades ao redor, chegou os enviados de Marta e Maria e falou, Lázaro está doente. Você pode ir lá para ele curar? Seria fácil para ele ir curar? Para Jesus, sim. Ele trouxe vistas certas. Mas por que ele não foi? Uma das palavras que falou, essa doença não é para a morte. Se, duas coisas, se Jesus já sabia que não era para a morte, já sabia o que ele tinha. Mas só que naquela época, como é que ele sabia se não foi? Era uma outra cidade, não tinha internet.
Como é que Jesus tinha esse conhecimento de tudo o que ocorria? Ele é o nosso irmão mais preparado, que veio trazer todos esses conhecimentos, foi em direção. E nesse momento, quando estava chegando mais ou menos perto de Betânia, Marta e Maria ouviram que ele estava vindo. Ele pediu para ir junto deles. Nesse momento, Marta falou: Mestre, se o Senhor tivesse vindo aqui, ele não teria morrido. Esse é um ponto importante que nós temos que analisar. Porque se ele tivesse ido antes, não teria ocorrido todos esses fatos. Não teria marcado na história. Então já precisava, tanto que falou que Lázaro vai viver para ficar como ensinamento. Ia fazer parte. Voltou a vista. Marta voltou para casa e discretamente pediu para Maria vir junto, porque ele já estava próximo. Nesse momento que ela foi buscar, né, que ela foi buscar a Maria, eles saíram, mas só que os amigos que estavam do lado falaram: nossa, eles saíram tão discretamente, deve ser que foram para o pranto, para chorar no local. E todo mundo seguiu. Quando chegou no momento que todos se reuniram com Jesus, é onde Maria falou: você, se tivesse vindo antes, ele não teria morrido. Sabendo a potência que Jesus tinha, é normal todo mundo querer com que não sinta dor, ainda mais de quem o ama. Sabendo disso. Então, é comum de nós chegarmos e falar assim: se tivesse vindo, ele não teria morrido. Ou mais calma, quem crê em mim, leve-me até o túmulo. Só que nesse momento, Jesus chorou. Quando Jesus chorou, estava na Bíblia. Jesus chorou. Os irmãos, os que estavam do lado, olharam para ele e falaram: veja como ele se preocupa. E não é à toa. Como foi falado, cada ato de Jesus foi muito bem pensado para ensinamento. E aí, nesse momento, foram. Quando chegou na frente, olhou e pediu: tire-lhe, empurre-lhe a pedra. E aí, Marta falou: mas mestre, há 4 dias ele já está morto, está cheirando mal. Vamos dar uma pausa. Naquela época, quando uma pessoa ela morria, já tinha certeza da sua morte. Então, já logo enterrava, porque como era uma cidade quente, tinha esse costume já. Mas por que nós não fazemos isso? Por conhecimento a mais. Que guardem essa parte que a gente já vai seguir. É muito importante. Quando pediu para arrastar, falou: como eu disse, creia em mim. E tem uma frase muito importante que vai ressaltar justamente o porquê que ele chorou. Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. E logo após ele diz: eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao meu redor, para que creiam que tu me enviaste. Jesus já conversava diretamente com Deus, mas ele precisava expressar a sua opinião, ele precisava mostrar para os outros que ele estava em comunhão, em comunicação, para que os outros entendessem o seu motivo e que ele fosse enviado de Deus. Tanto que ele pediu e informou: eu sei que o Senhor me escuta. Por isso que ele chorou.
para que os outros vejam e vejam o quanto ele se comovesse, porque ele já sabia que não tinha morrido, logo não precisava chorar. Mas isso seria um conhecimento somente dele, correto? Então, tudo tem a sua lógica. E aí, nesse momento que empurrou, ele chegou perto e falou: Lázaro, levanta-te. Nesse momento, ele começa a sair, envolto das faixas, e falou: desligai-o e deixa-o ir. Porque há 4 dias, morto, ia se perguntar: como é que você está? Ia fazer um interrogado. Ele falou: não, desligai-o, quer dizer, tire as faixas que eu estava prendendo e deixe-o ir. Esse é o ponto da nossa história de Lázaro que nós vemos. Antigamente, como eu falei, a partir do momento que ele morria, já se enterrava porque achava que já não ia começar o processo. Porém, com o tempo, foi descoberto, através das tecnologias, que existe uma doença chamada letargia. E essa doença de letargia faz com que a pulsação, a reação do corpo, seja tão fraca que você não sente, não tem reflexo. E a pessoa parece cadavérica. A pessoa parece cadavérica. Porém, logo, ela retorna. Jesus já tinha esse conhecimento. Tanto que Lázaro não foi a única pessoa que ele trouxe à vida. Teve o nosso, teve a filha de Jairo, que também ocorreu a mesma coisa. Quem já ouviu falar da filha de Jairo? Ela também aparentemente morreu. E já estavam fazendo, que normalmente quando se morre, juntavam-se as pessoas do lado para fazer aquele choro, fazer tudo em casa. Jesus entrou, pediu para que todos saíssem. Ele falou: ninguém vai dizer o que vai ocorrer aqui dentro. Jesus chegou na menina, segurou na mão dela e falou: levanta-te, acorda. E a menina acordou. Mas como é que acordou? Lembra que tudo é natural? Tudo se tem um motivo? Nós ainda não compreendemos tudo porque ainda não chegou o momento. Tanto que Jesus sempre fortaleceu a ideia: vós sois deuses, poderás fazer o que eu faço e muito mais. Voltando, no Livro dos Espíritos, na pergunta 423, na letargia, pode o espírito separar-se inteiramente do corpo, de modo a imprimir todas as aparências da morte? Resposta: na letargia, o corpo não está morto, porém há funções que continuam a exercitar-se. Tanto que Jesus, ele tinha em todos os seus exemplos, ele tinha pessoas já selecionadas para se fazer. Mas o conhecimento dele transcendia e transcende o nosso. Tanto que ele conseguia dar vistas a cego de nascença. A quem não andava, ele conseguia fazer andar. Então, esse é o processo, é o conhecer que Jesus já estava nos preparando. Na outra pergunta sequencial, por meio de cuidados dispensados a tempo, podem reatar-se os laços prestes a se desfazer? Sim. Sabe qual é o nome de como se faz para reatar laço de catalepsia? Magnetismo. Magnetismo. O magnetismo, Livro dos Espíritos,
Pergunta 424. O magnetismo, em tais casos, constitui muitas vezes poderoso meio de ação, porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta para manter o funcionamento dos órgãos. Aí nós fazemos uma volta rápida, porque o tempo voa. Por isso que ele havia falado, essa doença não é de morte, porque era uma catalepsia. Isso diminui Jesus? Não. Ao contrário, o seu conhecimento já transcendia o tempo. Então isso já nos mostra o quanto nós vamos poder fazer. Isso realça. Quem é que já ouviu falar de Ivone Pereira? Ivone Pereira foi uma escritora, ou se não, de um livro Memórias de um Suicida, também. Com ela ocorreu. Com 29 dias de vida, ela se engasgou, seu pescoço fechou e ela veio a óbito. Nesse momento também, ela já estava começando a preparar o enterro, mas só que a sua mãe sentia que ela não estava morta. Aquele senso de mãe. E aí, todo mundo preparando o local, ela foi até o seu quarto, se ajoelhou do lado da cama e falou: Deus, eu entrego, se for a sua vontade, eu entrego minha filha. Mas se não for, devolva, faça com que ela volte, e eu entrego a ti para as suas obras. Ela levanta, está na história da Ivone Pereira, ela levanta e encosta na sua filha. Nesse momento que encosta na sua filha, o magnetismo da força dela transferiu o corpo da menina e a menina voltou. Só que quando ela voltou, ela começou a chorar porque na coroa de rosas que tinham colocado, um dos espinhos furou a cabeça da menina e a menina começou a chorar. E ela retornou e voltou como uma escritora. Então, nós estamos aqui para entender o Lázaro da nossa vida. Jesus, ele veio para tirar as vendas dos nossos olhos, porque nós não estamos vivendo aqui. As nossas dores não são somente restritas ao que nós sentimos. Jesus veio para nos tirar dos nossos túmulos da ignorância. Ele veio, assim, quando Jesus pediu para Lázaro levantar, a vida dele não foi mais a mesma. Ele foi espiritualizado. A vida dele mudou, a mente dele ampliou, ele viu a vida diferente. E é por isso que nós estamos aqui, para sair do nosso túmulo e tirar as vendas de qual? Orgulho, vaidade, egoísmo. Uma das frases que Jesus fala é: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Mas como nós vamos ter uma vida em abundância se é restrito somente a essa? Todas as obras de Jesus transcendem, porque como é que, achando que a nossa vida é somente essa, por que eu vou ser caridoso? Por que eu vou aprender o amor, a paciência, a resignação? Jesus veio nos mostrar que a nossa vida é abundante, ela transcende a nossa vida atual. O que nós estamos sentindo agora é um reflexo do que vivemos antes. Mas se nós mudarmos a nossa mente e colocarmos as obras de Jesus na nossa vida, nós não estaremos somente pensando nessa. Nós pensaremos nas próximas e nos irmãos que estarão do nosso lado. Porque aquele que eu compreendo deixa de ser um inimigo para ser um amigo. E quem quer? E quem não quer na próxima vida mais um amigo? Que tenhamos vida em abundância.
No Nosso Lar, no livro Nosso Lar, o André Luiz diz que enquanto ele havia desencarnado, ele estava no umbral. Enquanto as energias lhe faltavam, sem forças para reerguer, pedia ao Supremo Autor da Natureza que me estendesse as mãos paternais. Eu não sei quanto tempo se passou, não sei quanto durou, quantas horas consagrei essa súplica. Apenas sei que uma chuva de lágrimas me lavou o rosto. E nesse momento de choro, onde ele entendeu a sua dor, a sua fragilidade, ele chorou com sinceridade. Ele percebeu que uma luz estava do seu lado e era o Clarencio, falando: coragem, meu filho, o Senhor não te desampara. Esse é um ponto que nós temos que analisar bastante, porque cada um tem o seu tempo de venda. Alguns de nós ainda estamos sentindo aquela raiva ou aquela agonia por horas, por dias, por vidas, dependendo, por reencarnações. Quanto tempo ele ficou lá? Quer dizer que ele não via o Clarencio, a sua mãe, o visitar? Por quê? Porque o seu padrão mental não estava de acordo com o padrão deles. Então ele se sentia só. Quantas vezes nós nos sentimos só com muitas pessoas do lado? Não acontece? Todo mundo está feliz do nosso lado e nós nos sentimos ilhados. Essa é a dor do nosso mundo. É a dor que nós precisamos sair. Paulo, na carta aos Coríntios, disse: porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito, fizerem morrer as obras do corpo, viverão. Nós estamos aqui para entender Deus. Estamos aqui para deixar as nossas deficiências de lado. Morrer com os vícios físicos para renovar espiritualmente. Então, para isso, nós vamos ouvir pessoas que não entenderam. Nós agora estamos aqui sentados. Mas nessa época, se nós estivéssemos estudando isso que estamos estudando e fôssemos feitos, provavelmente nós teríamos luminárias nas avenidas, luminárias humanas, aonde os irmãos deixavam a vida para dar entendimento que Jesus trouxe. Porque quando nós estudamos isso, não é muito bonito? Ah, mas eu não vou porque está chovendo. Eu não vou porque estou com uma dorzinha no pé. Eu não vou porque estou com dor de cabeça. Quando nós estamos com dor de cabeça, nós deixamos de ir ao hospital. Aqui não é somente hospital da alma, é do corpo. O corpo, ele reflete que a alma está. Então nós precisamos deixar essas deficiências de lado para nos renovarmos. Isso é o que ele trouxe. Por isso que há alegrias e felicidades que quando nós ampliamos o nosso conhecimento, nós entendemos mais a profundidade de Jesus. Nós espiritualizamos. Quem quer ir para a pátria espiritual? Agora é uma pergunta. É você que está vendo. Agora é uma pergunta. Quem quer ir? Porque tem várias colônias, né? Nosso Lar, Alvorada. Quem gostaria de ir? Levanta a mão. Vou imaginar que levantaram mentalmente, ainda não tem mais essa mediunidade, mas quem gostaria de ir agora?
Responderam mais a segunda que a primeira? Tudo bem. Sabe o que aconteceu agora? Nesse momento que eu falei, quem quer ir agora? Quem ouviu uma voz no fundo da mente falando, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, não vou agora porque tem isso, não tem aquilo. Ouviram isso, não ouviram? Tem que fazer isso, isso. Isso simplesmente é a voz de nós mesmos, dizendo o que nós precisamos alterar em nós. Essa é a nossa voz da vida espiritual. E se nós fizermos isso, darmos vazão a ela, nós estamos nos renovando. Isso é espiritualizar, ouvir essa voz. Eu fiz esse comparo com vocês. E é justamente o que Jesus quer, com que nós possamos ouvir muito mais e sairmos do nosso cativeiro, que é a nossa liberdade. Mas quando nós falamos justamente no momento do mundo espiritual, nós já ouvimos falar sobre umbral. Quando a pessoa desencarna, vai para o umbral. Quem quer ir para o umbral? Lembra que o tesouro está onde está o nosso coração? Aonde está o nosso coração agora? Porque muitas pessoas têm medo do umbral. Não, quando eu desencarnar, eu vou ter medo de ir para o umbral. Mas já está vivendo o umbral aqui. Não precisa ir para lá. Já está sofrendo as dores, já está sofrendo as referências, os reflexos de tudo que se faz. As maldades, lei de ação e reação, não é? Lei de ação e reação. Já está vivendo o umbral aqui, por que está com medo de ir lá? Se nós queremos ir para a pátria espiritual muito mais feliz, nós temos que esperar desencarnar? Não. Simplesmente nós já temos que fazer a partir de agora. Porque nós podemos ser o trabalhador da última hora e Deus leva em consideração a nossa intenção não tem. Nós devemos, a partir de agora, nos renovar, nos espiritualizar, para que a nossa mente saia e, quando formos para o mundo espiritual, a nossa própria mente já vai nos puxar para um lugar bom. Porque eu já me sinto bom. Já me sinto, eu ainda não sou, eu estou. Por isso que nós devemos surgir. Todos os estudos de Jesus têm a sua profundidade. E quanto mais nos espiritualizamos, mais entendemos esse contexto. O que naquela época era muito simples, mas muito efetivo. E para finalizar, eu gostaria que fosse até às 11, mas gostaria de finalizar com uma música. Se eu quiser falar com Deus, se não me engano, é de Gilberto Gil. Quando nós vamos nos espiritualizar, lembra de que nós deixamos tudo para trás? Olha a letra. Eu não vou cantar, por favor. Tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz. Tenho que calar a voz. Tenho que encontrar a paz. Tenho que folgar os nós dos sapatos da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data. Tenho que perder a conta. Tenho que ter mãos vazias, ter a alma e corpo nus. Porque no dia que nós voltarmos para a pátria espiritual, nós faltaremos no compromisso. Faltaremos no trabalho. Nós não tomaremos depois aquele café da manhã. Mudaremos a nossa rotina. Estaremos nus no mundo material. Por isso que nós devemos nos espiritualizar. Se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor. Tenho que comer o pão que o diabo amassou. Tenho que virar o cão. Tenho que lamber o chão
dos palácios e castelos suntuosos do meu sonho. Porque nós imaginamos muito para nós e às vezes nos frustramos. Tenho que me ver tristonho, tenho que me achar medonho e, apesar de um mau tamanho, alegrar meu coração. Porque, independentemente da dor que esteja fora, e você vendo a dor do outro, alegra-te e alegre o próximo. Pois o nosso objetivo é auxiliar o outro, mesmo com dor no coração. Maior caridade que isso. Levar o sorriso quando o coração chora. Se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar. Tenho que subir aos céus, sem cordas para segurar. Tenho que dizer a Deus, dar as costas, caminhar, decidido pela estrada, que ao findar vai dar em nada do que eu pensava encontrar. Nós vivemos os nossos desejos agora, as nossas vontades, o que nós imaginamos que é o futuro. Nós fazemos simplesmente o que nós achamos que é o certo. Todo mundo, nesse mundo, em todas as eras, erram tentando acertar. Cada um com a sua ignorância. Uns mais ou menos, mas tentando acertar. Mas uma coisa é fato. Quando nós abrimos o nosso coração e o nosso irmão Jesus vir nos auxiliar e nós entendermos tudo isso, nós perceberemos que tudo que Ele nos espera é muito, muito mais do que o que a gente pode imaginar. Que é a paz no coração já nos mostra um indício de que a vida com amor, a vida com Jesus, ela tem um sentido. E nós estamos aqui para trazer a paz e a paz para todos os nossos irmãos. Vamos, nesse momento, serenar o nosso coração. Nesse momento, nós estamos juntos, os nossos irmãos espirituais, aonde nós, encarnados e desencarnados, estamos aqui para receber o alimento da alma. Obrigado, Senhor, por trazer o conhecimento para que nós possamos viver. Viver não somente essa vida, mas dizer, Senhor, obrigado por esse nosso corpo, aonde nós usamos como ferramenta de conhecimento, mas que nós possamos dizer, Senhor, obrigado por colocar em nosso caminho os seus filhos, para que nós possamos aprender juntos e sairmos da ignorância e unidos nos abraçar, para evoluirmos e estarmos hoje e sempre junto de Ti. Obrigado, Pai, por nos fazer ignorantes, para que nós possamos caminhar juntos, através dos nossos passos, através das quedas nós nos levantamos, através da escuridão nós damos valor à luz. Obrigado, Jesus, por trazer esse conhecimento para nós. Obrigado, Pai, por esse irmão bondoso, nosso irmão, que nos trouxe esse direcionamento e que aos poucos nós vamos aprendendo, quando nós vamos iluminando o nosso coração e entendendo com mais profundidade esses ensinamentos que agora e outros virão. Obrigado, Senhor, por tudo que nos dá. Pois o seu desejo é que todos nós sejamos felizes. Mas agora nós estamos aprendendo. Mas o Senhor, olhando por nós, e nos espera, pensando sempre, meu filho, eu quero sempre sorrir. Obrigado, Senhor.
que nós possamos abrir o nosso coração e dizer: Senhor, eu estou aqui, preciso de sua ajuda. Obrigado, Pai, por essas palavras que nos conectam, que dá sentido ao nosso coração, nos aquece de alma. Obrigado por tudo. Só queremos agradecer. E o modo de nós nos fazermos merecer é compartilhar esse pão que o Senhor nos dá, esse pão do conhecimento, esse pão do amor e do Evangelho. Obrigado por tudo que nos dá. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. E após essa oração, nós só temos a agradecer. Obrigado, Senhor, por estar em nossas vidas.